E dando continuidade às nossas aulas sobre os moluscos, hoje vamos falar sobre suas características gerais. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula. E hoje nós vamos continuar a nossa matéria falando sobre as características gerais dos moluscos, esses carinhas tão interessantes e que despertam muita curiosidade em nós, não é mesmo? Então, sem mais enrolação, bora para a nossa aula! E é o seguinte, os moluscos possuem sistema digestório formado por um tubo completo e uma grande glândula digestiva, que é, imaginem só, o fígado. Isso mesmo, é uma grande glândula que faz parte desse carinha. Nos moluscos pelecípodes, como ostras e mariscos, também chamados de bivalves ou lamelobrânquios, há um mecanismo filtrador altamente especializado. Nesta imagem, podemos observar a filtração de alimentos pelas brânquias dos pelecípodos. Pelo batimento dos cílios existentes nos palpos labiais que circundam a boca deste animal, a água é impelida para a região bucal, trazendo assim partículas alimentares, que são aglutinadas por muco e descem para o estômago como um fino cordão alimentar. A maioria dos moluscos, com exceção apenas dos pelecípodes, possuem na boca uma estrutura formada por dentes quitinosos, à semelhança de uma serra, e denominada rádula, como podemos observar nesta imagem, que serve para triturar o alimento antes que o mesmo seja repassado ao estômago. Nos gastrópodes, como caracóis e caramujos, o esôfago apresenta uma dilatação, o papo, destinada a armazenar alimentos. Nesses animais, além da grande glândula digestiva, que é o fígado, também existem glândulas salivares. Já nos cefalópodes, há um forte par de mandíbulas em forma de bico usado para captura de presas, geralmente crustáceos, e perfuração de suas carapaças. Os cefalópodes também possuem glândulas salivares. A respiração dos moluscos pode ser cutânea, como acontece, por exemplo, com as lesmas terrestres, pode ser também branquial, como ocorre na maioria dos moluscos, e pulmonar, como ocorre, por exemplo, com os caracóis. Nesta outra imagem, podemos observar o aspecto interno de um mexilhão, que é um molusco pelecípode, com as valvas da concha separadas. Abaixo da concha encontra-se o manto ou pálio, que envolve a massa visceral e que secreta a concha. A cavidade delimitada pelo manto denomina-se cavidade do manto. Afastando as valvas, peças que formam a concha, vemos as brânquias delgadas, em forma de lamelas. Por isso, o antigo nome de lamelobrânquios desses moluscos. Repare que são brânquias internas, alojadas na cavidade do manto no interior da concha. Nesses moluscos, as brânquias desempenham dupla função. A primeira função é retirar o oxigênio dissolvido na água, como qualquer brânquia faz, e também filtrar partículas alimentares e algas verdes microscópicas, que são, em seguida, conduzidas à sua boca. Por essa razão, os pelecípodes são considerados animais filtradores. Nesta outra imagem, podemos observar o aspecto interno de uma lula, que é um cefalópode. Nos moluscos cefalópodes, as brânquias são internas e têm um aspecto que lembra uma pena.
Essas brânquias recebem o nome especial de quitenídeos. Agora, nesta outra imagem, temos os moluscos pulmonados. Nos chamados moluscos pulmonados, como o caracol, a cavidade do manto, cujas paredes são muito vascularizadas, funcionam como um esboço de pulmão ou pulmão primitivo. As trocas gasosas se realizam entre o ar presente na cavidade do manto e a extensa rede de vasos do sistema circulatório existente em suas paredes. Os moluscos já possuem sistema circulatório, que pode ser aberto, como acontece na maioria dos moluscos, ou fechados, como ocorre nos moluscos cefalópodes. O coração tem um ventrículo e uma ou duas aurículas, e está localizado no interior de uma cavidade, a cavidade pericárdica. Essa cavidade é, na realidade, o que restou do celoma embrionário, que no animal adulto é preenchido pelos diversos órgãos internos. Nesta outra imagem, podemos observar o sistema circulatório aberto dos moluscos pelecípodes. O sangue rico em O2 sai do coração através de uma artéria, grande vaso dorsal, e é levado às lacunas dos tecidos, que são as hemocélices, onde banham as células, deixando para elas o O2 e recebendo dela o CO2. O sangue, então rico em CO2, retorna para o interior dos vasos sanguíneos, que são as veias, sendo levado até as brânquias. Nas brânquias, o sangue deixa o CO2 e recebe o oxigênio. Das brânquias, o sangue oxigenado, ou seja, rico em O2, é levado para o coração. Assim, a trajetória do sangue na circulação aberta desses animais é coração, artéria, lacuna dos tecidos, veias, brânquias e retorna novamente ao coração. Nos moluscos cefalópodes, além do coração principal, pasmem, existem também dois corações branquiais, que auxiliam no mecanismo de circulação. Observem comigo neste esquema a seguir. Aqui nós temos representada a circulação fechada nos moluscos cefalópodes. Nesses moluscos, o sangue rico em O2 sai do coração principal, através das artérias cefálica e abdominal, e chega aos diferentes tecidos do corpo do animal. Nos tecidos, a nível dos capilares, o oxigênio difunde-se para as células, atravessando as paredes dos capilares, enquanto o CO2 produzido nas células faz uma trajetória inversa. Ele difunde-se dos tecidos para o interior dos capilares. O sangue, então, rico em CO2, é conduzido aos corações branquiais, que, ao se contraírem, mandam-no para as brânquias, onde ocorre a troca gasosa, que é a liberação do CO2 e a absorção do oxigênio. Das brânquias, o sangue novamente rico em O2 é conduzido através das veias branquiais para o coração principal. Assim, a trajetória do sangue na circulação fechada dos cefalópodes é, anota aí, esquece não, coração, artérias, capilares dos tecidos, corações branquiais, brânquias, veias e coração novamente. No plasma sanguíneo dos moluscos, nós podemos encontrar dois tipos de pigmentos respiratórios, isto é, pigmentos transportadores de gases respiratórios, que são o oxigênio e o gás carbônico. Na maioria dos moluscos, o pigmento respiratório é a hemocianina, que possui cobre em sua composição química e apresenta coloração azul. Então, eles têm o sangue azul.
Algumas poucas espécies de moluscos podem ter o pigmento hemoglobina, que possuem ferro em sua composição química e apresentam a cor vermelha. O sistema excretor dos moluscos é constituído por um par de nefrídeos. Alguns autores já consideram um rim primitivo, que retiram as excretas nitrogenadas da cavidade pericárdica e as enviam para o meio externo. O sistema nervoso desses carinhas é ganglionar, sendo constituído por diversos pares de gânglios, localizados em diferentes partes do corpo. Os principais são os gânglios cerebroides ou cerebrais, localizados na região da cabeça, de onde partem nervos para os principais órgãos dos sentidos, que são os olhos, os tentáculos, etc. Existem ainda os gânglios pedais, que são localizados nos pés, e os gânglios viscerais, localizados no saco visceral. Nesta imagem, vemos o sistema nervoso ganglionar dos moluscos. Os diferentes pares de gânglios estão unidos entre si através de cordões nervosos. Quanto ao sexo, a maioria das espécies de moluscos é dioica, ou seja, possuem os sexos separados, existindo, entretanto, algumas espécies monóicas, ou seja, hermafroditas, como é o caso dos caracóis e caramujos. Nesses gastrópodes monóicos, há uma única gônada, que é a gônada sexual hermafrodita, denominada ovoteste ou ovotestes, que produz óvulos e espermatozoides em épocas diferentes, o que normalmente impede a ocorrência da autofecundação. Entretanto, em alguns caramujos de água doce, como o Bionfalaria glabrata, no mesmo indivíduo, a glândula ovoteste produz lado a lado óvulos e espermatozoides, criando então condições para a ocorrência da autofecundação, que se verifica normalmente quando os caramujos são mantidos em isolamento. No entanto, quando colocados em contato uns com os outros, a prática preferencial é a fecundação cruzada. Isso significa que espermatozoides estranhos, ou seja, vindos de outro caramujo, podem alcançar os óvulos antes que esses sejam fecundados pelos espermatozoides do próprio caramujo. Nos polvos e nas lulas, o macho usa um dos tentáculos que é modificado e nós vamos chamar de heterocótilo para transferir uma bolsa de esperma, que é o espermatóforo, para a fêmea. A reprodução, portanto, é sexuada por fecundação, que pode ser externa, como acontece nas ostras e mariscos, ou interna, como acontece nos gastrópodes e cefalópodes. E o desenvolvimento pode ser direto, como ocorre na maioria dos gastrópodes e também dos cefalópodes, ou indireto, como acontece em alguns gastrópodes e pelecípodes. Bem, meus queridos alunos, e vamos ficando por aqui, hein? Então, se você ainda não deixou sua presença marcada nessa aula, é muito simples. É só você descer aí e deixar aquele like que você vai estar marcando presença aqui nesta videoaula. E se ainda não se matriculou aqui no canal Biologia e Tal, é muito simples. É só você descer aí e clicar no botão de inscrever-se, hein? Que toda semana nós temos continuação das aulas aqui no canal e você vai estar recebendo todas as notificações, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!